Juntos em ação, pra frente Brasil, do meu coração. Todos juntos. Fala CT, você que estava acompanhando a gente lá no Instagram. Estamos aqui para a gravação de mais um vídeo de todos os domingos, o dia santo pra gente. Canta Lelê! Galera, estamos aqui para falar da Copa do Mundo de 1970. Betinho, fala pra gente do contexto. Então, Tiagão, a Copa de 70 está relacionada à ditadura civil-militar que teve no Brasil. Em 64, nós tínhamos um presidente eleito, João Goulart, que foi vítima de um golpe de Estado, um golpe militar, com participação também de uma elite civil. E aí você vai ter um processo de regime militar que não foi só no Brasil, também em outros países, como Chile, Uruguai, Argentina, naquele contexto ali da Guerra Fria. Para afastar o chamado perigo vermelho, você vai ter os Estados Unidos financiando ditaduras militares na América Latina. E aí, a ditadura, até 68, ela foi muito pouco contestada, politicamente falando. Mas a partir de 68, alguns movimentos começam a contestar a ditadura. Você vai ter o movimento estudantil, a UNE, greves acontecendo no país, o movimento operário se agita contra a ditadura militar. Você vai ter o discurso do deputado Márcio Moreira Alves, também criticando a ditadura militar. É nesse contexto de conturbação política que você vai ter a passata dos senil. Intelectuais, artistas, estudantes vão para a rua, Avenida Rio Branco, no Rio de Janeiro, questionar a ditadura militar. E aí o governo Costa e Silva vai fazer o AI-5. No dia 13 de dezembro de 68. E vai fazer o quê? Fechamento do Congresso Nacional, endurecer a censura, acabar com a habeas corpus, fechar o Congresso Nacional. Resultado, precisava-se o governo agora de fazer uma política de propaganda, porque a sua imagem estava meio conturbada junto à sociedade. Daí a Copa de 70, que é com o governo Médici, e aí você tem, junto com a Copa de 70, o sucesso do Brasil nos campos, no gramado, o milagre econômico. Claudinho, o milagre econômico. Então, galera, Betinho passou a bola para mim aqui só para eu questionar um pouco essa questão do milagre econômico em si. Foi um momento que o Brasil passava por uma grande bonança econômica, cara. Entre os anos de 68 e 73, o Brasil chegou a crescer índices de 14%. Canta Lelê! 14% quando fala-se a nível de crescimento de PIB, é uma coisa estrondosa. Isso servia em si para a propaganda política do governo. É claro que foi um milagre extremamente questionado devido à elevação da dívida externa, aos arrostos salariais, ao processo de liberação de linhas de crédito extremamente seletivas à população, mas a gente já tinha essa lógica de engrandecimento do governo militar para a legitimação desse tipo de poder no Brasil. E é claro que isso vai ser ainda mais garantido com a Copa de 70, primo. Bom, galera, dentro desse contexto do período Guerra Fria que o Betinho já passou pra gente, a utilização de propaganda feita pelo próprio regime militar, a gente não pode esquecer da Copa de 1970, que é o assunto que a gente está falando. Por que em 1966 a ditadura militar, o regime militar não fez nada? Existia na época um controle social. Você não necessitava da propaganda, de fazer a utilização das propagandas para controlar a sociedade. Mas como o Betinho disse, em 1968 o contexto político muda no Brasil, as revoltas começam a acontecer, e isso tudo vai passar por um processo de modificação. Dentro de 1970, o treinador na época, João Saldanha. Quem foi João Saldanha, Claudinho? O João Saldanha era um jornalista, membro ativo do PCB, do Partido Comunista Brasileiro, e é claro que num governo que busca o processo de perseguição a esses tipos de atuantes políticos, não tinha como dar bom ele na seleção, né, brother? E lembrando, galera, que a escolha do João Saldanha foi muito também para a ditadura militar se defender, falando que não havia perseguição, que não havia absolutamente nada. Nós estamos trazendo uma figura importante, a gente não está fazendo nada de errado. Na época não era nem a CBF ainda, era a CBD. João Avelange era o presidente da CBD. E dentro desse contexto, o João Saldanha monta um time chamado As 11 Feras. E o Brasil arrebenta nas eliminatórias. Ganha todo mundo, o time bem, etc e tal. E começa a ter umas confusões políticas. Por quê? O Médici era fã, o general, presidente e torcedor, era fã do Darinho. Fala um pouquinho mais do Dadá. Dadá Maravilha? Esse mesmo. Tem 3 coisas aqui pra mamar. Beija-Flor, a outra eu não lembro, e Dadá Maravilha. Helicóptero, porra. Primo, ainda falando da Dadá Maravilha tinha um fã muito especial na época. Médici tentava de qualquer forma influenciar na CBD, e em cima do João Saldanha, a convocação do Dadá Maravilha. Isso não ia dar certo. Teve uma vez que João Saldanha falou assim, porra, ele que escala os ministros e eu escalo a seleção. Nem eu escalo o ministério, nem o presidente escala time. Você está vendo que nós nos entendemos muito bem. Canta Lelê! Essa era a função do Médici e a minha função é escalar os jogadores. Quem você acha que perdeu? O João Saldanha. Obviamente. Inclusive,
Inclusive aconteceu uma coisa, o time vinha muito bem, obrigado, aí foi fazer um amistoso em Porto Alegre para a Argentina e perde para a Argentina. Na sequência do trabalho com o João Saldanha, você vai ter um amistoso entre Brasil e Bangu, e o Brasil empata com Bangu e Moça Bonita. Era tudo que o pessoal queria para demitir o João Saldanha. Para piorar, ia ter um amistoso no Maracanã, Brasil e Chile, e ele cisma de não colocar o Pelé como titular para poupar o Pelé. Resultado, o João Avelange vai para a imprensa e diz, né, a comissão técnica está dissolvida. João Saldanha responde, eu não sou sorvete para estar dissolvido. Quer dizer, emblemática figura. Então, CT, vocês podem perceber que na época a influência do governo militar, da ditadura militar dentro da CBD era muito forte. Nós temos um caso muito importante também de um jogador Tostão. Muitos consideram Tostão um dos maiores jogadores de todos os tempos. Quem que era mesmo? Quem que era? Tostão. Isso é uma piada bem gostosa. Vou rir de ti. Gente, aqui temos uma criancinha de 5 anos de idade com essa bochechinha rosa. CT, continuando, o Tostão, na época, ele se posicionava contrário ao regime militar, não gostando de algumas atitudes. Ele deu uma entrevista a Pasquim, né, que ele fez duras críticas ao regime militar. Uma semana depois, ele recebeu um comunicado. Ou para de falar contra o regime militar, ou você estará fora da seleção brasileira. Então, CT, a Copa de 70 o Brasil foi campeão invicto, né? Uma seleção fantástica da defesa ao ataque. Com camisa 10, né, o grande Pelé. Você é o Pelé? Não, eu sou o Jô Soares, sua piranha. Na verdade, o Pelé calado é um poeta, né? O Pelé a gente já sabe que ele só fala e tinha que colocar um sapato na boca, era melhor pra ele. Sim, em 58, o Pelé foi importante para o time. Em 62, quem traz a taça é o Garrincha. Em 70, o Pelé foi, né, demais. Resultado, o Brasil ganha todos os jogos, né, o Brasil é invicto, o Jairzinho marca gol em todos os jogos e o Brasil é campeão numa final fantástica com 4-1 sobre a Itália. Voltando a falar dessa final, né, Brasil e Itália, tem que lembrar mais uma vez do contexto do período Guerra Fria, Claudinho, para falar o que acontecia politicamente dentro da Itália também. Era muito sinistro, porque por mais que você não tivesse governos autocráticos em si no território italiano, você tinha sim um processo de tensão política local muito forte entre grupos armados de esquerda, dando destaque aí para as Brigadas Vermelhas criadas na década de 70 e especificamente o governo que se alinhava politicamente aos Estados Unidos para manter a ordem local. Afastar sempre a ameaça comunista. Esse período, galera, na Itália ficou conhecido como os anos de chumbo. Então, CT, o Brasil foi tricampeão mundial de futebol e a propaganda política que o Médici utilizou foi, inclusive, dar um carro para cada jogador quando eles voltaram aqui ao Brasil. E tem imagem dele fazendo embaixadinha com os jogadores da seleção brasileira na rampa do Palácio Planalto. Futebol e política tem tudo a ver. Vai lá e também dá uma olhada no nosso vídeo da Copa de 38 que a gente está explicando isso. Valeu, CT. Valeu, CT. Até o próximo vídeo. Aí, você tá ligado?